Graça e paz, queridos irmãos em Cristo, seja bem-vindo ao canal Doutrinando 7. Queridos irmãos, eu já venho orando para fazer esse vídeo há algum tempo já venho meditando, analisando. Hoje eu quero falar com vocês dois pontos interessantes que têm tornado lares, têm trazido a sodomização e erotização para os nossos lares. Sabemos que antes da volta de Cristo, do segundo advento de Cristo, a Bíblia nos aponta e nos mostra que o mundo se tornaria como Sodoma e Gomorra, o mundo se tornaria como os antediluvianos, a erotização ia aumentar de tal maneira que Cristo disse que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Porque o contexto da depravação moral, depravação sexual, seria de tão grande proporção que afetaria até mesmo, se possível, os escolhidos. E nós estamos vivendo esses tempos. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis. E muitas das vezes, por conflitos nos nossos lares, abre brecha para sodomização e conflitos de maneiras diferentes, porque muitas das vezes as pessoas pensam que conflito no lar é só quando um é cristão, o outro não. As pessoas pensam que conflito no lar é só quando os dois discutem toda hora. As pessoas acham que conflito no lar é só essas pautas, mas não. Conflito no lar é vários pontos interessantes. Eu não sou uma pessoa perito em falar sobre relacionamento, porque eu não costumo estudar muito sobre isso, apesar que tenho alguns livros interessantes do Espírito de Profecia que fala sobre isso. Já comprei há muito tempo atrás um livro, Casamento Blindado, dei uma lida interessante. Mas hoje eu quero falar pautado exclusivamente na Bíblia e no Espírito de Profecia, dois pontos que vai atrapalhar muitos de nós na caminhada cristã, na caminhada missionária, mas que a gente pode hoje se arrepender, se voltar para o Senhor e começar de novo. Começar do zero, ter uma nova página em branco para prosseguir na caminhada rumo às mansões celestiais. Hoje, através desse vídeo, a gente pode tomar a decisão de se reconciliar com Deus. E eu quero mostrar para vocês dois pontos interessantes. O primeiro deles, você encontra aqui em Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Na página, ou em Testemunhos Seletos, volume 1, página 272, ou em Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 224. Olha o que é que diz aqui o Espírito de Profecia. São dois pontos que eu vou falar bastante interessante. O primeiro é o excesso sexual. Aqui diz assim: o excesso sexual é o meio eficaz para destruir o amor aos exercícios devocionais. Tirará do cérebro a substância necessária para nutrir o organismo, vindo positivamente a debilitar a vitalidade. Hoje nós, como eu falei para vocês, estamos vivendo um período de sodomização e erotização, e de tal maneira que tem afetado também o povo de Deus, o cristianismo, os cristãos, o excesso sexual. A gente sabe que tem pessoas nos seus lares que se dizem cristãos. Uma vez eu estava num grupo, fui até excluído desse grupo por não concordar com algumas pautas, e lá eles estavam falando sobre sexo, e eu disse que o excesso sexual poderia afetar o relacionamento da pessoa com Deus. E mulheres, quem mais me criticou foi mulheres do que até os próprios homens. Elas disseram, não, tem que fazer mesmo, e é todo dia, se possível 3 vezes por dia. Queridos, e eu fiquei pensando, foram mulheres que falaram isso, apesar que já conversei com outras irmãs que já falaram comigo, e elas disseram, olha, Robson, o que é que você acha em relação a isso aí? Porque meu esposo, ele quer namorar comigo todo dia e 3 vezes por dia, e eu não suporto isso, Então, queridos, tanto na parte do homem como da mulher, existem pessoas totalmente viciadas em sexo. E isso atrapalha o devocional para com Deus e atrapalha também a pessoa, o cônjuge que está ali do lado dela. Porque a pessoa não quer se submeter o excesso sexual e acaba trazendo divergência. Por quê?
Queridos, a palavra do Senhor nos diz que Cristo veio trazer a espada e não a paz. Ele veio pôr em divergência o esposo da esposa, o marido da esposa, o pai do filho, do sogro, da nora, do genro, da sogra, do sogro. Quando a pessoa quer viver em Cristo, ela vai entrar em divergência mesmo. E hoje, infelizmente, existem maridos, esposos que forçam suas esposas a terem relações com eles diariamente, 2, 3 vezes por dia. O excesso sexual, ele afeta a substância que isso em profecia. Como eu li para você, eu vou botar de novo aí na tela para a gente repetir o texto. O excesso sexual é um meio eficaz para destruir o amor aos exercícios devocionais. Pode ter certeza que essas pessoas que são viciadas em sexo, que querem sexo todo dia e várias vezes ao dia, elas não têm uma comunhão com Deus como deveriam ter. Porque isso não sou eu que diz, mas a inspiração divina através da serva do Senhor, a irmã Ellen White, mostra que o excesso sexual, ele é um meio para destruir os exercícios devocionais. E é lamentável, por quê? Porque sabemos que nos últimos dias, eu estou falando lamentável a situação dos nossos irmãos e irmãs hoje, porque sabemos que nos últimos dias a sodomização e erotização ia entrar no lar. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque podemos trazer a sodomização para o nosso lar sem nem perceber. E depois de estar viciado em sexo, de querer sexo 3 vezes ao dia, ou todos os dias, constantemente. E tem pessoas que, por querer todos os dias, e várias vezes ao dia, quando a mulher entra no período menstrual, muitos desses homens nem respeitam. E até muitas das mulheres também não respeitam esse momento, querem também nesse momento. Então veja que é uma depravação sexual e moral que vai decaindo cada vez mais e a mente não consegue mais buscar a santidade ao Senhor. Eu digo porque eu já passei por momentos assim. Eu não sou um super-homem, eu sou melhor do que ninguém, não. Eu já passei também por momentos assim. Entendeu? Então nós precisamos nos voltar para o Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados e pedir a Ele força para que tire de nós a natureza carnal completamente, porque é uma luta constantemente. E eu digo mais, essa luta carnal, Robson Júnior, acredito que foi a luta de Paulo. Alguns teólogos estudiosos aí dizem que o espinho na carne de Paulo era... Paulo, a cegueira, quando ele foi curado, não foi completamente, então ele ainda ficou um pouco cego. Não, irmãos. Não tem nada a ver com isso, porque quando Cristo cura, quando Deus cura, Ele faz de maneira perfeita. Você pode pegar todos os cegos na Bíblia, eles enxergaram. Teve só um que disse, quando foi curado, aí Cristo, você está enxergando? Ele disse, não, enxerga pessoas como árvore. Aí Cristo vai e completa o milagre, porque o milagre de Deus é completo. O espinho na carne de Paulo não era cegueira nenhuma, não era dificuldade em enxergar nenhuma. O espinho na carne de Paulo era justamente as paixões sexuais, o desejo sexual desenfreado. Eu vou provar para você isso na Bíblia, apesar que eu não separei os textos aqui, mas eu vou fazer com que você reflita e depois você pode ler na sua Bíblia. Em Romanos capítulo 7, do versículo 14 ao 25, Paulo vem mostrando constantemente uma luta contra a carne. E ele diz, olha, o desejo de fazer o bem, a obediência à lei de Deus está em mim, na minha mente, no meu corpo, porém, está no meu coração, porém a minha carne, ela me faz fazer coisas que eu não queria. Eu desejo fazer o bem, mas não faço. O mal que não quero, acabo sempre fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo sujeito à morte? E aí você agora começa a analisar as cartas de Paulo e vê que em todas elas ele manda os crentes, os cristãos fugirem das paixões da mocidade, das paixões da carne, das imoralidade sexual, da prostituição, da impureza, do adultério. E você vê que Paulo em todas as cartas ele fala isso. Para Timóteo, aos romanos, para os coríntios, ele fala aos gálatas,
para Timóteo, ele fala para várias, em todas as cartas de Paulo, ele vem solicitando para que fujam disso. E o interessante é que Paulo disse que se tornou um eunuco espiritual. Ou seja, decidiu, foi outorgado a ele, portanto, clamar para vencer as paixões carnais, o dom de viver sem casar. E Paulo disse, olha, a mim foi concebido o dom de viver sem casar, de ser um eunuco espiritual, né? Não um eunuco literal, mas um eunuco espiritual, de não querer mais casar. Por quê? Porque Paulo lutou tanto contra isso que ele decidiu viver unicamente e exclusivamente para o Evangelho, porque ele mesmo diz que quem se casa fica com a mente voltada para o Evangelho, mas também para o casamento, porque o corpo necessita. Mas quem vive só para o Evangelho foca só naquilo ali. E o interessante, irmãos, é que a psicologia, eu não sou psicólogo, tem alguns conhecidos que são, fala que quando uma pessoa repete algo demais, uma pessoa repete algo constantemente, é que ela tem uma dificuldade com aquilo, ou que ela já passou um grande problema com aquilo, e aquilo ficou tão cauterizado na mente dela que ela constantemente, em todas as conversas, ela está repetindo. E a gente vê a repetição de Paulo em todas as cartas para fugir da imoralidade sexual, da prostituição, do adultério. E eu lhe digo, qual era a mulher que não queria Paulo? Cidadão romano, judeu com cidadania romana, poliglota, um homem da época, para a época era um homem com certeza cobiçado pelas mulheres. Um homem que falava vários idiomas, um homem que era cidadão romano, tinha cidadania romana, um homem que estava ali sempre a linha de frente de muitas coisas. Qual era a mulher? Traga para o nosso contexto hoje. Qual é a mulher que não queria um homem assim? Ou que não deseja um homem assim? Eu tenho certeza que essa era a dificuldade e o problema que Paulo enfrentava. E queridos, eu quero voltar para você. Olha, o Espírito de Profecia nos mostra o excesso sexual é um meio eficaz para destruir o amor aos exercícios devocionais e tirará do cérebro, vai tirar do nosso cérebro a substância necessária para nutrir o organismo, vindo positivamente a deliberar a vitalidade. É interessante, por quê? Porque a partir do momento que a pessoa começa a se viciar em sexo, como eu já fui há um tempo, viciado constantemente nisso, aqui diz mente, caráter e personalidade, já na página, acompanhe comigo aí na tela, na página 220, diz assim, para cada privilégio lícito concebido por Deus, Satanás tem uma contrapartida a propor. O pensamento puro e santo, Satanás procura substituir pelo impuro. A santidade do amor matrimonial, ele quer substituir pela permissividade, infidelidade, excesso e perversão, pelo sexo pré-marital, adultério, animalismo, que são os desejos desenfreados que tornam as pessoas como animais, dentro e fora do casamento, e a homossexualidade. A tudo isso faz referência a este capítulo. Então, Satanás ele faz de tudo para perverter um matrimônio, aquilo que Deus colocou como santidade. E muitas das vezes, pelo excesso, o desejo sexual desenfreado, a gente começa a trazer o excesso para o nosso lar, fazendo do nosso lar um lar de sodomização. E a gente acaba querendo buscar lá fora, tanto homens como mulheres. Então, a vigilância tem que ser muito grande e a conversa entre o casal tem que ser muito forte e ambos estarem ali, um ajudando o outro, um ajudando a equilibrar o outro, para que isso não seja uma fonte de destruir a devoção pessoal com Deus, porque o primeiro ponto é perder a sua devoção pessoal com Deus e o segundo ponto é fazer do casamento e do lar algo impuro. Aí entra o sexo anal, aí entra outras coisas. Aí o casal sai do quarto, não quer mais sexo no quarto, e aí ele começa a rodar a casa toda. Daqui a pouco está em cima do fogão, em cima da mesa, em cima de tantas outras coisas, não respeita mais cada local do seu próprio lar. E já está fazendo sexo dentro do carro,
daqui a pouco já quer ir para motéis, porque o excesso sexual faz com que a pessoa não se sacie, ela queira sempre estar inovando ali e começa a trazer a sodomização de maneira terrível para dentro do lar. E agora esse é o primeiro ponto que faz do lar, que traz a sodomização no lar. O segundo ponto é, vamos para a Bíblia agora. Acompanhe comigo aí na tela. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Segundo ponto, negligência sexual no lar. Aqui diz assim, portanto, acompanhe comigo aí na tela. Portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Logo em seguida, uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Em outras versões diz, não vos recuseis um ao outro, a não ser que seja por mútuo consentimento e que seja para se consagrar à oração e que não seja por muito tempo. Depois unam-se novamente e rapidamente para que Satanás não vos tente pela fraqueza da vossa carne. Somos carne, seres humanos e fracos. E estamos sujeitos à queda. Davi caiu, Sansão caiu, Adão caiu. A gente vê que Salomão teve muitas mulheres, caiu, quase se perde. Se perverteu completamente por causa das paixões carnais. Mas o conselho hoje para nós de Paulo é, não recuseis uns ao outro. Se for para se recusar um ao outro, que seja exclusivamente para a oração e para a santificação. Porque existem lares hoje onde o marido rejeita, inclusive uma moça comentou, ela falou aqui, comentou aqui uma vez em um vídeo que eu fiz, ela disse um vídeo que eu postei um texto de Ellen White, né, falando sobre a masturbação, e ela disse, comentou, e o marido que rejeita a mulher já há 3 anos, o que fazer? É complicado. Eu conheci um caso assim, um homem que ele visitava uma irmã, ele era casado, mas visitava uma irmã e para dar estudo bíblico a ela, acabou que ele ia sozinho muitas das vezes e ele se apaixonou por aquela irmã e começou a rejeitar a esposa em casa, ambos sendo adventistas do 7º dia. Ele começou agora, saiu da igreja que ele congregava mais a esposa e filho e foi congregar na igreja adventista onde aquela irmãzinha fazia parte, a qual ele estava dando estudo bíblico e se apaixonou. E aí por 3 anos, eu digo isso porque ele falou para mim, eu não vou citar nome, mas por 3 anos ele recusou a esposa em casa. E o real motivo qual era? Porque se apaixonou pela irmã que ele dava estudo bíblico, então ele começou a rejeitar a esposa sexualmente em casa, além de ser bruto com ela. E aí o que foi que aconteceu? 3 anos de rejeição da esposa em casa no ato sexual, mulher sente falta, como homem também. O que foi que aconteceu? Ela, depois de 3 anos de rejeição, ela adulterou. E você acha que a igreja olhou com maus olhos para quem? E você acha que o errado da história foi quem? Por 3 anos ele rejeitava a esposa e quando a esposa, pela a rejeição dos 3 anos, ela agora comete um ato de adultério que não justifica mais. O conselho bíblico é isso. Não vos recuseis uns ao outro para que o inimigo não vos tente pela fraqueza da vossa carne. Quem é que suporta casado uma rejeição? E 3 anos. Mas quando a mulher cometeu adultério, o que foi que aconteceu? Aí o olho ruim cai para quem? Para quem rejeitou? Não. O olho ruim cai para quem adulterou. Infelizmente, eu não olho por esse lado não. Eu olho e não para julgar, mas eu olho para o fato que levou a isso. Então, aí a pessoa sai por bem, né? Não, a minha esposa, o meu marido adulterou. Mas a rejeição em casa que aconteceu de 3 anos, 2 anos, 1 ano, 2 meses, 3 meses, 1 mês... O que acontece? Aí ela cometeu o ato de adultério e foi excluída da igreja.
foi rejeitada. Por quê? Porque foi rejeitada em casa, acabou cedendo aos desejos sexuais, porque somos seres humanos e sentimos falta disso. E aí todos olharam para a pessoa, não, foi você a culpada, você fez isso, adulterou, caiu. Mas, queridos, e o conselho bíblico da palavra do Senhor, do Eterno, que diz, não vos recuseis um ao outro. E aí pesa para quem? Para quem cometeu o adultério. Nós temos que rever os nossos conceitos e começar a parar e olhar com um olhar mais de perdão, um olhar mais de misericórdia, um olhar mais de salvação, um olhar mais... E por ter experiências assim também na minha vida, como eu já passei, hoje eu sei lidar com situações. Eu não vou, se eu ver alguém lá no álcool bebendo, um irmão da igreja, como eu já presenciei, eu não vou lá e dizer, você é um alcoólatra, vou levar você para a comissão para ser removido. Você adulterou, vou levar você para a comissão. Você não. É tanto que houve casos de pastores e eu nem trago para o meu canal, porque meu papel é orar por eles. As pessoas ficam logo, o que foi? Qual foi o pecado do pastor fulano? Qual foi o pecado do pastor cicrano? Qual foi o erro daquele ali? O erro daquele... O que foi que... Meu irmão, ore por essas pessoas. Ore para que Deus traga a santidade no lar. Ore para que Deus traga o amor pela família. Ore para que Deus traga de volta o amor dos cônjuges. Quando eu bato de frente aqui com algumas coisas, eu bato de frente contra heresias que solapam as colunas da verdade. Eu não trago pecado, o fulano agora, mas as pessoas gostam disso. As pessoas gostam que traga o pecado de fulano, pecado... Não, isso em profecia condena você expor o pecado do pastor, do irmão, seja de quem for. O Espírito de Profecia condena isso. E as pessoas que fazem isso são braços direitos de Satanás. A gente tem que orar pelo irmão, conversar com o irmão, conversar com o pastor, falar. Agora, quando se vem para um lado de heresia, de apostasia, trazendo para a igreja, aí a gente tem que falar sem temer e sem temor mesmo. Diante de todos, Paulo diz, para que outros vejam e não cometam as mesmas heresias. É diferente. Nós temos que analisar a diferença entre isso. Porque pecados pessoais todos vão ter. Não venha me dizer que você já venceu o pecado completamente, que você não peca mais não, que você já é um mentiroso. Quando a Bíblia diz, se dissermos que não temos pecado, já somos mentirosos. Já somos mentirosos. Todos nós caímos e vamos cair. Mas a Bíblia diz, 7 vezes cairá o justo cai, mas ele se levantará. A Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, ainda que caia, não ficará prostrado, o Senhor sustém pela mão. Meu irmão, se você caiu, se você adulterou, se você errou, se você transgrediu, levante-se. Esse vídeo foi justamente para isso, para que haja um recomeço na sua vida. Você e eu erramos, caímos, tropeçamos. Mas temos que levantar. Se eu cair, independente do que falarem, julgarem, condenarem, eu vou levantar e vou continuar pregando. Eu vou continuar falando. Eu vou continuar porque Deus perdoou Davi, que ficou com Batseba, matou Urias e Deus perdoou. Deus perdoou Salomão, que teve 1000 mulheres e que... levantou altares a sacrifícios de crianças para deuses estrangeiros, Deus perdoou. Deus perdoou Sansão, Deus perdoou. Vamos olhar para o perdão e a graça. Mas o ponto principal que eu quero destacar é aqui, eliminar do nosso lar a sodomização. E muitas das vezes a gente traz a sodomização para o lar de que maneira? Rejeitando a esposa sexualmente. Rejeitando o marido sexualmente. E depois não podemos cobrar. Então temos que ser... Eu vou repetir o texto aí na tela. Portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Logo em seguida, univos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Não se recusem um ao outro.
Ou seja, 2 pontos interessantes: excesso sexual, perversão sexual, depravação sexual por causa do excesso que faz, destrói a nossa devoção pessoal, e a rejeição do cônjuge pode também deixar a gente vulnerável. A rejeição do cônjuge pode deixar a mulher ou o homem vulnerável, pode deixar a mulher ou o homem carentes, e eles começarem a enxergar coisas aonde não existe, e a carência levar a elogiar outras pessoas, a receber elogios e gostar, a ver coisas que não convêm, e nós precisamos ser vigilantes quanto a isso. Ser vigilantes quanto a isso. Eu tenho certeza que talvez no seu lar você já está passando por isso ou já passou por isso. Eu também já passei por isso. Nós também já passamos por isso. E é por isso que eu decidi orar e fazer um vídeo com respeito a esse ponto, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas. Hoje é um dia da salvação. Se ouvistes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E outro detalhe, eu quero abrir agora um parêntese bem grande aqui. Queridos, aqui diz que não se deve rejeitar um ao outro, exceto por mútuo consentimento, que seja para oração. Ou seja, outro ponto interessante, Paulo está dizendo: se você quer se consagrar à oração, ao jejum, à palavra do Senhor, se você quer se consagrar para receber mais de Deus, receber mais da chuva temporã, receber mais da chuva serôdia, converse com a sua esposa, diga a ela, ou com seu marido, e diga a ele: olha, eu vou passar 3 dias aqui em consagração e jejum, eu vou passar aqui 7 dias em um propósito com Deus, pela santificação do nosso lar, pela santificação dos nossos filhos, mas depois desses 7 dias, nós voltamos a ter relação sexual de novo. Eu vou passar esses dias aqui em oração e consagração, então eu vou me abster-se do ato sexual também. Isso é bíblico. Paulo diz que se for para isso, converse um com o outro e esteja ajudando um ao outro nessa parte aí. E o interessante que eu queria abrir o parêntese aqui é sobre o sábado. O sábado é um dia de santificação, um dia de bênção, um dia onde devemos orar mais, buscar mais e estarmos mais conectados com Deus. E você acredita que ainda existem pastores, membros, líderes, leigos que defendem o sexo no sábado? Veja, em 1 Coríntios 7, versículo 5, Paulo diz que se for para você se consagrar mais a Deus, abstenha-se do sexo. E por que, se o sábado é um dia para se consagrar mais a Deus, eu devo fazer sexo no sábado? Queridos, é pecado e é errado. Porque o excesso sexual, você já tem 6 dias para conversar com o seu parceiro, a sua parceira, para ter a sua relação sexual. E ainda fazer no sábado, isso cai no que Ellen White diz, o excesso sexual, que perverte a célula do cérebro, que acaba atrapalhando a sua devoção pessoal. Se o excesso sexual pode atrapalhar a sua devoção pessoal com Deus, então por que levar isso para o sábado, que é um dia onde você deve estar em exclusiva devoção pessoal com Deus? Tem pessoas ainda que dizem assim: mas Deus criou o homem e a mulher na sexta e no sábado eles tiveram sexo. Meu Deus, que mente depravada é essa? Eu tenho certeza que o sábado, Adão e Eva foram se apresentar a Deus e passaram o sábado no céu, festejando a obra da criação, agradecendo a Deus, porque Deus os criou, agradecendo. E no primeiro dia da semana, depois do sábado, eles agora, eu acredito que começaram a festejar a sua lua de mel. Eu não consigo enxergar Deus criando Adão e Eva na sexta e depois o sábado, que é um dia de todo o universo adorar a Deus, só Adão e Eva ficar na terra fazendo sexo. Eu não consigo enxergar isso. Só mesmo mentes depravadas, mentes com excesso sexual que conseguem enxergar isso. Se Paulo diz que para eu me santificar, que para eu orar mais, para eu estar na presença de Deus mais intimamente, devo me abster-se do sexo, porque no sábado eu tenho que ter sexo. Se o sábado para nós adventistas do sétimo dia, biblicamente, é o dia
exclusivo do Senhor, para a obra missionária, para a adoração a Deus, para levar pessoas a Cristo, eu vou agora dizer, já tenho 6 dias para isso, e ainda vou usar o dia do Senhor para isso. Então eu quero fechar o parêntese aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, você deixe no comentário e depois eu vou estar fazendo um vídeo exclusivamente sobre sexo no sábado, sim ou não. Queridos irmãos, 2 pontos interessantes. Não se recusem um ao outro, para que o inimigo não vos tente. E também cuidado com o excesso sexual no lar. Vai trazer atos animalescos, vai trazer atos sodomitas, atos de depravação. E também a rejeição sexual pode trazer a erotização, pode trazer a pornografia, pode trazer o adultério, pode trazer a rejeição, pode trazer a sodomização também para o lar. Nós temos que ter o equilíbrio, e esse equilíbrio deve ser conversado entre o marido e a sua esposa, entre os cônjuges, de tapar as brechas, porque o inimigo vos tenta, o inimigo tenta. Ah, mas se cair, levante-se e prossiga. Levante-se e prossiga. Lembre-se da mulher que foi pega em adultério. Vieram todos para apedrejar. Toma, vamos tacar pedra nela. Cristo disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mulher, cadê os acusadores saíram? Mulher, cadê os teus acusadores? Eu também não vos acuso. Vá e lute para não cair de novo. Vá e não peques mais. E se pecar, filhinhos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Não bote na sua cabeça que você chegou ao nível de pecou e Deus lhe rejeitou. Não, pior fez Davi, pior fez Salomão, Deus o perdoou e você pode ser perdoado agora. Não estou justificando o seu erro pelo erro deles, mas eu quero dizer que aquilo que foi escrito lá é para rejeitar que o perdão de Deus vai além do mais escuro pecado que eu e você tenha cometido. As pessoas vão olhar, rejeitar, criticar, defamar, mas Deus vai olhar para você e dizer, levante-se, eu estou contigo. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Verso 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Daniel 11,35, alguns dos sábios tropeçarão e cairão para serem purificados, alvejados e embranquecidos. Que a sua queda sirva para que essa queda sirva para que você levante mais forte. Se você caiu, levante-se mais forte. Se eu cair, vou levantar mais forte e vou continuar pregando, levando a mensagem, pregando o evangelho, porque Cristo me ensinou que o braço dele não está encolhido para que não possa salvar, nem os ouvidos encobertos para que não possa ouvir. E ele diz, se confessarmos, se buscarmos, se arrependermos dos nossos maus caminhos, se voltarmos para o Senhor, Ele nos purificará. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos, preto, qualquer cor, Ele nos purificará de toda a injustiça e todo o pecado. Que Deus abençoe você e que seu lar seja consagrado à santificação e que seja eliminado do seu lar a erotização e a pornografia, a sodomização, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, te louvamos por essa mensagem e agradecemos pela mesma. Que o Senhor ajude-nos a perseverar neste caminho e a sermos fiéis completamente a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, a sua casa, o seu lar e até o próximo vídeo. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Não se esqueça de se inscrever no canal, em nome de Jesus. Amém.